dia, tudo bem? A nossa aula de hoje é de matemática. Nós veremos figuras geométricas planas, tá? As páginas estudadas são 178 a 187. Nós faremos o exercício do 1 ao 8. E a tarefa de hoje é ler o livro para a provinha de amanhã, O Porquinho e o Lobo Esportista. O livro, terceiro, é esse daqui, que vocês já sabem, vocês já conhecem, né? Então, vocês vão realizar a leitura novamente desse livro, dessa história, para amanhã vocês fazerem a provinha dele, tá bom? Atividade 112 e 113. Vamos ver figuras geométricas planas. Você já reparou nos objetos à sua volta? Observe quantas formas existem em cada objeto ou na natureza. Até mesmo desenhos simples podem estar repletos de formas. Veja, aqui nessa imagem nós podemos observar casas, prédios, ruas, luminária, né? Janela, telhado, a fechadura da porta. Então, nós podemos observar as formas: quadrado, retângulo, o triângulo, o círculo, a curva, né? Nós podemos observar algumas formas aí. Agora você vai observar o local onde você está, na sua casa, se é no quarto, se é na sala, se é na cozinha, e vai observar o cômodo, os objetos que estão à sua volta e as formas de cada um deles, tá bom? Para fazer este desenho, o ilustrador fez uso de algumas figuras geométricas planas, que você já deve conhecer, tais como triângulo, quadrado, retângulo e o círculo. Essas figuras são contornadas por linhas retas, lembram das linhas retas ou também as linhas curvas. Lembra-se do estudo dessas linhas no capítulo 4? Nós vimos as linhas retas, abertas e fechadas, e nós vimos as linhas curvas, abertas e fechadas. Agora, neste capítulo, você poderá retomar esse estudo sobre as formas de algumas dessas figuras, percebendo melhor seus detalhes e características. Ao longo de seus anos escolares, você verá que o estudo dessas formas é muito importante. Afinal, tudo o que construímos envolve este estudo. Observe essa próxima imagem, né? Nós temos a natureza, nós temos a luminária, né? Que é um círculo, o sol, o círculo. Aqui nós temos uma janela, que também a forma dela é um círculo. Nós temos a porta, que é um retângulo, a faixa de pedestre, que é um retângulo, né? Nós podemos observar várias formas aqui nesse desenho. Vamos destacar e exemplificar cada um desses tipos de figuras. O triângulo. Percebe que os triângulos são formados por 3 linhas retas e fechadas? Olha lá, vamos conferir se é isso mesmo? 3 linhas retas e fechadas. Então, o triângulo, ó, uma linha, 2, 3, né? A vai passar aqui. 3. Olha o outro formato de triângulo. 1, 2, 3. Lá, 1, 2, 3. Então, o triângulo, nós podemos observar que ele é formado por 3 linhas retas fechadas. O retângulo, ele tem 4 linhas retas fechadas. Vamos conferir? Olha lá o primeiro, ó. 1, 2, 3, 4. Fechou? 1, 2, 3, 4 linhas fechadas. E os quadrados, assim como os retângulos, os quadrados também têm 4 linhas retas e fechadas. Porém, neles, as 4 linhas são da mesma medida. O quadrado é um tipo especial de retângulo. Então, o quadrado, a medida dele é igualzinha, os 4 lados. As 4 linhas
elas têm a medida igual. Agora nós vamos ver os círculos. Os círculos são partes de uma superfície plana delimitada por uma linha curva chamada circunferência. Então, o círculo é uma linha curva fechada. Então, aqui, crianças, nós temos o paralelogramo. Observe as imagens. Os paralelogramos também apresentam 4 linhas retas fechadas. São figuras em que as linhas opostas são paralelas. Isto é, se continuarmos riscando as linhas retas que formam os lados, as linhas opostas não se encontrarão, tá? Então, como assim? Observe aqui, ó, essa linha, de um ponto até o outro, olha lá. Então, essas linhas, elas são opostas, elas são paralelas, tá? Se eu continuar riscando, continuar essa linha aqui, olha lá, continua de um lado e a linha oposta. Elas nunca se encontrarão, tá? É isso que está dizendo aqui. Se eu fazer na parte de baixo, ó, a mesma coisa, ó. Elas nunca vão se encontrar, tá? Os quadrados e retângulos também são paralelogramos. Então, agora, crianças, nós vamos fazer os exercícios, tá? No exercício 1, no texto anterior, foi explicado que o quadrado e o retângulo também são paralelogramos. Com base nessa informação, converse com seus familiares e procure encontrar uma explicação para essa afirmação. Depois, compartilhem o que pensarem com os demais colegas. No exercício 2, qual das 4 figuras seguintes você retiraria para que as restantes formassem um grupo de figuras com alguma característica comum? Circule-a e justifique sua resposta. Então, nós podemos observar 4 formas geométricas aqui, né? 4 figuras geométricas. A primeira é um retângulo, a segunda é um triângulo, a terceira é um quadrado e a quarta um paralelogramo. Então, dessas 4 figuras geométricas, quais que não conseguem ficar dentro de um grupo? Então, eu quero formar um grupo com figuras geométricas que têm a mesma características comuns. Então, tem uma figura dessa que não vai conseguir, eu não vou conseguir deixar no grupo porque a sua característica é diferente. Então, você vai circular essa figura. Então, você vai explicar com suas palavrinhas por que que essa figura não faz parte, não pode, né, fazer parte desse grupo. No exercício 3, observe atentamente a ilustração. Então, você vai observar aqui o desenho, a ilustração. Nós podemos observar que tem várias formas, né? Várias formas geométricas aqui. Então, o que que você vai fazer? Você vai pintar de azul os quadrados, de verde os triângulos e amarelo os círculos, tá? Então, separe aí as 3 cores, azul, verde e amarelo. Preste atenção para não trocar as cores, tá bom? Exercício 4. A seguir estão representadas 4 figuras planas. Identifique-as e escreva o nome que melhor define cada uma delas. Então, você vai nomear cada uma dessas figuras, tá? Temos a imagem, a figura, e embaixo nós tem uma linha. Se ficar muito apertadinho, puxa uma flecha, escreve o nome aqui ao lado, aqui você escreve embaixo, aqui embaixo, isso aqui você escreve ao lado também, tá? Uma sugestão. De acordo com as características comuns que apresentam, escreva que critério você usaria para separá-las em 2 grupos. Eu preciso que vocês formem 2 grupos com essas figuras. Qual é o critério que vocês vão usar? Vocês vão escrever embaixo e quais figuras são de cada grupo, tá? O exercício 5. Não são apenas quadrados, retângulos,
triângulos e paralelogramos, que têm lados retos. Há muitas outras figuras com essa mesma característica. Em cada uma das figuras seguintes, conte o número de lados e identifique esse total nas colunas. Então, aqui nós temos o triângulo. Quantos lados tem o triângulo? Você vai colocar aqui, tá? Quadrado, quantos lados? Você vai colocar aqui embaixo nessa lacuna. O retângulo, quantos lados? O pentágono, quantos lados? E o hexágono, quantos lados? Você vai colocar aqui somente o número, tá? A quantidade de lados. No exercício 6, faça o uso de uma régua. Então, aqui vocês vão precisar de uma régua, hein, crianças? Pegam a régua aí. E reproduza as duas últimas figuras da atividade anterior com 5 e com 6 lados. Para isso, ligue os pontos dados com as linhas retas, tá? Então, aqui nós temos o ponto. Você vai ligar de um ponto até outro ponto. Por que você vai usar a régua? Para a linha ficar reta. Então, você vai desenhar aqui as duas últimas figuras, que são essa, que tem quantos lados? Que é o pentágono e o hexágono. Presta atenção à quantidade de lados, hein? Que tem 5 e 6 lados. Exercício 7. Observe com atenção uma das obras do pintor Cândido Portinari. Então, nós podemos observar que a calça do menino, né, ela tem as partes brancas e vermelhas, né? Parece até uma calça de palhaço. Então, essa calça apresenta um mosaico feito com 4 lados. Então, são vários quadrados. Ali foi juntando um no outro e formou um mosaico. Esse é um retrato de João Cândido com o cavalo, 1941. Vamos ler um pouco sobre esse pintor? Cândido Torquato Portinari, 1903-1962. Foi um dos maiores artistas plásticos brasileiros. Ele nascido na cidade de Brodowski, interior de São Paulo. Ele pintou obras famosas, sendo reconhecido internacionalmente, fora do país. Na cidade de seu nascimento, há um museu Casa de Portinari, no mesmo local em que passou sua infância. Olha que legal, hein, criança? Quando vocês tiverem a oportunidade de conhecer, nesse museu dá para você conhecer um pouco das obras do pintor Cândido e também conhecer um pouco de sua infância, um pouco da sua história, né? Bem legal. Então, agora, nós podemos observar que a calça do menino na pintura apresenta um mosaico feito com quadriláteros, ou seja, 4 lados, que são figuras de 4 lados. Vários mosaicos podem ser criados partindo de um padrão, em uma malha quadriculada. A malha quadriculada é essa imagem aqui, tá? Esse desenho de vários quadradinhos. Quadriculado vem da palavrinha quadrado. Então, aqui é uma malha onde você faz o desenho. Com base nessa ideia, complete os próximos mosaicos, seguindo o padrão apresentado. Então, observe que aqui nós já temos 2 padrões de mosaico. Então, vocês vão dar continuidade. No primeiro, observe que foi usado a cor verde e a cor laranja. Então, o laranja você vai pintar aqui, e também amarelo, mas é um laranjinha aqui, tá? Aqui. Então, aí você vai pintar aqui, aqui, aqui e aqui. Então, preste bastante atenção, tá? Aqui e aqui. E aqui vai começar a repetir novamente, ó. Tá? Então, presta bastante atenção. Aqui e aqui. Essa é toda a parte. Aqui tem que continuar, tá? Até chegar aqui no final. Agora, a parte de verde. Olha lá, onde que eu vou pintar de verde, ó. Toda essa parte aqui, ó. Tá? Você vai olhar aqui onde está pronto e aqui você vai dar continuidade, tá? Nesse mosaico. Preste bastante atenção até terminar, até chegar no último quadradinho, tá? No mosaico de baixo,
você vai precisar da cor azul e da cor roxa. Então, você vai observar os quadradinhos que estão em azul, quais são os lugares vai pintar, e os de roxo vai observar e vai pintar, tá? A mesma coisa que você fez no de cima. Aqui no exercício 8, agora você é o artista. Crie um belo desenho com as formas geométricas apresentadas a seguir. Então, nós temos o triângulo, o retângulo, o círculo e o quadrado. Você poderá utilizar somente essas formas, porém, poderá repeti-las quantas vezes quiser. Lembre-se de colorir seu desenho e dar um título para a sua obra, tá? Você vai fazer o desenho utilizando essas 4 formas geométricas, lembrando que você pode repetir, tá? Essas formas, e depois que você terminar, você vai pintar, não esqueçam de fazer a pintura e dar um título à sua obra, dar um nome para a sua obra de arte. Agora vocês vão pausar o vídeo, fazer os exercícios com muita atenção, com muito capricho e retorne para fazermos a correção. Vamos lá? Você é capaz. Vamos fazer as correções? No exercício 1, pediu para vocês explicarem, né, como que o quadrado e o retângulo também são paralelos. Por quê? Olha lá. Os quadrados e os retângulos têm 4 lados. E suas linhas são opostas e paralelas, como ocorre nos paralelogramas, tá? Exercício 2. Qual das 4 figuras seguintes você retiraria, né? Para que ela não faz parte do grupo. Retiraria o triângulo. Por quê? Pelo fato de ser a única que não tem 4 lados. Então, nós podemos observar que o retângulo tem 4 lados, o quadrado 4 lados, né? E o triângulo 3 lados. No exercício 3, vocês tinham que observar a imagem e depois pintar de azul os quadrados, né? Todos os quadrados. Então, quantos quadrados tem? Confere aí na sua imagem, ó. 1, 2, 3, 4. 4 quadrados. Depois de verde, os triângulos. Então, tem um triângulo, 2, 3, 4, 5 triângulos. E amarelo, os círculos. Então, o círculo tem 1, 2, somente 2, tá? Faça uma correção. No exercício 4, ele pediu para vocês escrever o nome de cada uma das figuras. Então, primeiro, triângulo. Observe que tem um chapeuzinho, né? O acento circunflexo no A, na letrinha A. Retângulo. Retângulo também tem um acento circunflexo. Círculo. Círculo tem acento no I. Quadrado. Olha lá. Então, de acordo com as características comuns que apresentam, escreva que critério você usaria para separá-las em 2 grupos. Então, agora vocês separaram essas figuras em 2 grupos. Então, um grupo, como que ficou? Um grupo é formado por figuras que possuem 4 lados, que é, no caso, o retângulo e o quadrado. O outro grupo é formado por figuras que não têm 4 lados, que é o triângulo, que tem 3 lados, e o círculo, né, que é a linha curva. Aqui no exercício 5, vocês tinham que observar quantos lados tem cada figura e colocar a quantidade. Então, no triângulo, 3 lados, quadrado, 4, retângulo, 4, pentágono, 5, o hexágono, 6 lados. Muito bem. Então, no exercício 6, vocês tinham que ligar os pontinhos aí com a régua. Então, vamos lá? Aqui eu vou formar uma figura com 5 lados, que é o pentágono. E aqui ao lado eu consigo formar a figura com 6 lados, que é o hexágono. Muito bem, terceiro.
Nesse exercício, vocês tinham que terminar o mosaico. Então, crianças, foi da forma que a professora tinha explicado, tá? Então, vocês terminaram de completar esse mosaico. Exercício 8 é o exercício, a resposta é pessoal. Vocês tinham que montar, fazer um belo desenho com essas formas geométricas. Então, aqui é uma resposta pessoal. Então, crianças, nós terminamos a nossa aula de hoje, tá? Lembrando que hoje não tem tarefa do livro, mas a tarefa é realizar a leitura do livro Os Três Porquinhos e o Lobo Esportista, tá bom? Você que ainda não fez a leitura, faça. E você que já leu, faça a leitura novamente, tá bom? Amanhã na nossa aula no Zoom, nós faremos a leitura e a explicação da prova. Um beijo, bons estudos e até amanhã.